Deus, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, com vida e saúde. Somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos na Tua casa e podermos mais uma vez estar na Tua presença. Por isso te agradecemos. Somos gratos a Ti pelo ar que nós respiramos, somos gratos a Ti pelo fôlego de vida, somos gratos a Ti porque podemos caminhar, abrir a boca, falar contigo, ver, ouvir. Somos gratos porque o Senhor tem nos sustentado até os dias de hoje e continuará nos sustentando. Por isso eu te agradeço. Toma a palavra em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Uma palavra breve, está no livro de Isaías 53. Isaías 53. É um texto muito bonito, é uma passagem muito linda, que diz assim: quem acreditou em nossa mensagem? A quem o braço do Senhor foi revelado? Porque cresceu como renovo diante dele, e como a raiz de uma terra seca, ele não tinha beleza e nem formosura que atraísse o nosso olhar para ele, e nem aparência para que nós desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens de dores, e acostumados no sofrimento. Vou segurar um pouquinho aí. Aqui Isaías está falando de Jesus. É uma passagem muito bonita. E ele inicia dizendo: quem acreditou em nossa mensagem? Ele começa fazendo uma pergunta. A que o braço do Senhor foi revelado? Outra pergunta. Porque cresceu como renovo diante dele, e como a raiz de uma terra seca, ele não tinha beleza nem formosura que atraísse o nosso olhar para ele, e nem a aparência para que nós desejássemos. E mais uma vez a pergunta: quem acreditou em nossa mensagem? A quem o braço do Senhor foi revelado? Parece que ele está fazendo um questionamento, falando sobre, o Messias estava por vir. Ele estava dizendo que as pessoas não iriam acreditar, mesmo sendo revelado, mesmo sendo profetizado que ele viria, mas não dariam crédito à palavra do Senhor. Aí ele começa dizendo que ele foi desprezado, versículo 3, rejeitado pelos homens e homens de dores, acostumado ao sofrimento. Jesus seria rejeitado por pessoas sofridas, pessoas que necessitavam dele. E podemos observar isso na crucificação, no julgamento de Jesus. Jesus, antes daquele julgamento, ele havia curado muitas pessoas. Antes do julgamento, Jesus havia devolvido a alegria de muitas pessoas. Porque os cegos viam, os coxos andavam, os surdos ouviam. Ele curava, ele perdoava, ele trazia vida. E aquelas mesmas pessoas estavam gritando: crucifica-o. E mais uma vez eu faço a pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Parece que nos últimos dias estamos pregando pro nada. A gente tem levado a mensagem do Senhor, mas as pessoas não têm dado créditos. Isaías segue profetizando. Isaías é um profeta messiânico, porque foi um dos que mais profetizou a respeito do Messias.
Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre Ele. Contudo, nós os considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus está, eu vou falar no tempo como se já estivesse acontecido, mas na realidade aqui é uma profecia. Mas Deus revelou para Isaías todo o trajeto de Jesus. E o texto está dizendo aqui que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus levou as nossas enfermidades. Jesus nos curou, o castigo que estava sobre nós também, Jesus carregou naquela cruz. Então a cruz tem esse significado para a gente. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como um aflito e ferido de Deus e oprimido. Apesar de tudo que Jesus fez, ainda o povo o considera como alguém que foi desprezado. Algumas pessoas ainda o desprezam, ou se não, a maioria das pessoas. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A paz que hoje nós temos houve um preço caro. As pessoas hoje ignoram a paz que Jesus dá, mas quando nós vai ver aqui, sabe? Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não tem como não se apaixonar por Jesus. Não tem como ignorarmos este homem. Eu não sei viver sem Jesus. Mas precisamos entender e conhecer a Jesus, porque senão ele vira apenas um personagem. Um personagem de uma história muito bonita, triste, com um final feliz. E Jesus não é um personagem. Jesus é o teu Senhor. Jesus é o teu Salvador. Jesus nos curou e nos libertou. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desprezados como ovelhas, cada um desviado pelo seu caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías estava dizendo que quando chegasse naquele momento, Jesus seria oprimido, humilhado. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Oprimido de opressão, pressão psicológica. Jesus, a partir do momento em que foi levado pelos soldados romanos, diante dos seus acusadores, ele não abriu a boca. Ele não se defendeu. Ele continuou falando. Quando Pilatos pergunta a ele: tu és o rei dos judeus? Jesus fala: você está dizendo. Meu reinado não é deste lugar. Se assim fosse, meus anjos, meus súditos estariam aqui comigo. Então Pilatos diz para ele: eu tenho o poder de tirar, de devolver a sua vida. Jesus fala: nenhum poder foi lhe dado. Você não tem poder sobre mim, porque ninguém toma a minha vida, eu a dou. Jesus não abriu a boca. Jesus apanhou, foi chicoteado,
Jesus ficou todo desfigurado. Jesus teve que carregar uma cruz pesada de madeira, subiu uma montanha, mas Jesus não abriu a boca. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, porque o sacrifício era perfeito. Versículo 8: da opressão e do juízo foi tirado, e a sua geração, quem contará? Porque foi cortado da terra dos vivos pelas transgressões do meu povo, e ele foi ferido. E lhe deram a sua sepultura com os transgressores e com o rico depois de sua morte, ainda que nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Também se cumpriu. Jesus foi para um madeiro. O madeiro era uma morte vergonhosa para criminosos. E está escrito lá no livro do Êxodo: maldito seja aquele que for para o madeiro. Por isso Jesus se fez maldito, mesmo sem ter pecado, mesmo sem ter tido qualquer transgressão. Mas ele se fez maldito. Porém, o texto fala aqui que ele foi colocado junto com os ricos, porque depois da sua morte, o túmulo qual Jesus foi colocado era um túmulo de família, um túmulo reservado para a família de Nicodemos. Mas Jesus enfrentou todas essas coisas por amor a mim e por amor a você. Ele suportou a opressão do juízo e o juízo daqueles homens malignos que não queriam de fato justiça, eles queriam matar a Jesus. Ao Senhor agradou quebrantá-lo, fazendo-o sofrer, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verás a sua descendência e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Jesus sabia por que ele tinha que ir para a cruz do Calvário, para que hoje eu e você fôssemos livres. Jesus precisava passar pelo aquele processo de expiação, processo de purificação. Ele purificou a todos nós. Através da sua morte, ele nos devolveu a vida. Por isso que precisamos entender que Jesus é aquele que deu a sua vida por amor. Ele verá o fruto do seu trabalho e de sua alma e será satisfeito, meu servo, o justo. Com seu conhecimento justificará a muitos, e ele carregará as suas iniquidades. Portanto, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá o despojo com os poderosos. Portanto, derramou a sua alma na morte, e foi inumerado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos seus transgressores. Naquele exato momento em que Jesus estava na cruz do Calvário pregado, sendo alguns chorando, outros criticando, o soldado veio, ele pediu algo, o soldado colocou uma bucha com vinagre para ele. Mas Jesus, daquela cruz, ele disse: olha, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou os seus transgressores, mas ele também levou sobre si o pecado de muitos. Jesus intercedeu ainda, Jesus teve forças para interceder pelos aqueles malfeitores. Como não amar a Jesus? Eu não sei se eu teria essa mesma atitude de olhar e dizer: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Aqui eu vejo uma característica muito importante de Jesus: ele é intercessor. Ele intercede por nós diante do Pai. Ele é o nosso advogado.
Ele veio aqui, sofreu conosco, entendeu como é que você e eu vivemos. Ele sabe como é as nossas dores, ele sabe quais são as nossas dificuldades, porque ele também foi um homem, ele viveu aqui nessa terra. Então hoje ele está lá à direita do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Mas chegará o dia em que ele agora não será mais um advogado, ele será o juiz. Portanto, você que me ouve, está no pecado, na vida de prostituição, na vida do álcool, na vida das drogas, você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que está distante, você que frequentava uma igreja, já não frequenta mais, você que não sente força, te apressa, corre, retorna para a casa do Pai, porque Jesus voltará, e ele voltará agora como um juiz, porque a graça foi manifestada para todos, a graça por intermédio de Jesus veio para todos, porque Jesus sofreu as transgressões, Jesus sofreu o escarneio, Jesus sofreu a cruz, Jesus sofreu a humilhação, mas ele fez tudo isso por amor, ele fez tudo isso porque ele nos ama, tudo isso porque ele quer que eu e você estejamos com ele, porque assim como hoje ele está no Pai, ele quer que eu e você também esteja com o Pai. Portanto, a palavra de Cristo ela é muito simples: arrepende-te e alcança a misericórdia. Esse evangelho é um evangelho muito simples, é um evangelho de salvação. Você não precisa sentir nada por dentro para que você venha entregar a sua vida a Jesus. Portanto, se você que está assistindo agora, ouvindo, sentiu o desejo de voltar para a casa do Pai, feche teus olhos onde você está e repita comigo. Repita: Senhor. Se você estiver voltando para o Senhor, repita: Senhor, eu estou voltando para casa, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas transgressões, mas me aceita de volta como um filho pródigo, me aceita de volta, porque eu estou arrependido. E se você que ainda não conhece Jesus, quiser voltar hoje também, repita comigo: entrego a minha vida a Ti, Senhor, como o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e me fortalece para que eu possa continuar firme nessa caminhada. O evangelho do Senhor é muito simples, mas ele só pode fazer uma mudança na vida de uma pessoa quando ela recebe esse evangelho. Eu posso falar aqui a noite toda, posso falar aqui dias e mais dias, mas se você não receber esse evangelho, não haverá mudança na sua vida. As pessoas têm confundido religião com salvação. É coisas totalmente diferentes. Jesus não é a religião. Jesus é o amor. Jesus é salvação. Jesus é vida. Jesus é libertação. Portanto, seja livre. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus abençoe sua vida. Se você que nos acompanha aí pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. E se você sentiu o desejo de coração de estar abençoando esta obra, logo embaixo nos comentários aí deixamos o Pix. Você pode estar contribuindo com essa igreja. Você também pode contribuir através das suas orações. E que Deus abençoe a sua vida grandemente. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.